Vamos fazer a correção agora da atividade número 45, onde pediu para a gente descrever no plano cartesiano aí um gráfico que tivesse raízes, não é isso? Nos pontos -3, 1 e 5,5. Então, 5,5 na verdade, não 5,5. Então, aqui é só uma representação, lembrando que poderia ser outra representação. Por quê? Porque as raízes aqui, por mais que tenham funções diferentes, pode acontecer de ter raízes iguais, porém com funções diferentes, com desenhos diferentes, não tem problema. Então isso aqui é só, não é isso? Um exemplo de uma resposta. Não existe só essa resposta. O importante é o que? O nosso gráfico tocar o -3, uma raiz, 1, outra raiz, e 5,5, que é 2,5, que é outra raiz. Então as raízes, o mais importante é lembrar que as raízes vão ficar sempre em cima do eixo x aqui, ó. Então essas são as raízes da função. Então essa é uma possível resposta aí. Então, lembrando, professor, mas eu fiz o meu gráfico, por exemplo, você fez o 3 aqui, ó, você vem até aqui assim, desce aqui, aí passa aqui bem pertinho e sobe, não tem problema. Não é isso? Ou poderia ser um gráfico também de duas funções aí ao mesmo tempo, você poderia passar uma reta aqui, não é isso? E outra reta aqui, uma função constante, não importa. O importante é as raízes aí tocarem o eixo X, para poder identificar realmente as raízes. Vamos para a atividade 46 agora? A atividade 46, ela nos fala, aí, um probleminha, está falando de uma bola, não é isso? Uma bola que tem uma trajetória representada por uma função. Qual é essa função que ela representa? É representada. A função ela tem ht, esse h aí representa a altura da bola, não é isso? E o t representa o tempo, desde o chute, né, dessa bola aí até o retorno dessa bola ao chão. Então ht, a altura, e t, o tempo. Igual a 3t menos t ao quadrado. Então essa é a função que descreve aí, né, essa atividade 46, que descreve então o movimento dessa bola, que ela foi chutada, ela estava no solo, foi chutada, subiu, né, e depois retorna até o solo. Na letra A, ela pede o seguinte, no contexto do problema, ele quer que a gente ache as raízes dessa função. Então, vamos achar as raízes dessa função. Então, lembrando que as raízes nós temos que igualar a zero. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 3t menos t ao quadrado igual a zero. É uma equação incompleta, não é isso? Do segundo grau. Então, para resolver essa equação incompleta, não precisa nem fazer delta e Bhaskara. Basta colocar o t em evidência e vamos fazer a divisão. Nós vamos ter 3t dividido por t, dá 3. t ao quadrado negativo dividido por t, vai dar t igual a zero. Então, nessa equação do segundo grau incompleta, pela propriedade do produto nulo, nós já temos que um valor vai ser igual a zero. Então, eu tenho que um valor já é igual a zero. Agora, nós vamos achar o outro valor, que é 3 menos t igual a zero. Vamos achar o segundo valor. Então, t negativo, 3 igual a zero. Então, basta isolar o t aqui. Esse 3 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Como o t não pode ficar negativo, então ambos aqui a gente multiplica por menos 1. Então vai ficar t igual a 3. Então quais são as raízes aí da letra A? Na letra A, as raízes aí vão ser 0 e 3 positivo. São as duas raízes aí que nós estávamos procurando, ok? Na letra B, ele pergunta qual é a interpretação física das raízes da função. Então o que essas raízes aí simbolizam aí? Simbolizam para nós aí na interpretação física. Então as raízes indicam o quê? Um instante em que a altura da bola em relação ao campo é igual a zero. Então essa aí é a representação. Então, ou seja, as raízes aí indicam os instantes em que a altura da bola, é isso, em relação ao campo é igual a zero. Então tá aí. Então as raízes aí indicam, não é isso?
os instantes em que a altura da bola em relação ao campo é igual a zero. Por que as alturas? Porque nós vimos aí que são os instantes, perdão. Porque nós vimos que são dois instantes no tempo aqui, ó. Os instantes 0 e 3. Então, são os instantes em que a bola toca o solo aí, que ela está em contato. Vamos para a letra C agora? Na letra C, ele quer saber a altura, não é isso? Após a bola ser chutada num instante de 1,5, não é isso? Esse 1,5 t aí, os segundos. Então, qual foi a altura? Para isso, basta a gente fazer o quê? No lugar do t, nós vamos colocar 1,5 e achar o valor aí, ó. Então, ó, h, vamos colocar aqui, ó, 1,5 igual, aí nós vamos ter 3 vezes 1,5 menos 1,5 ao quadrado. 3 vezes 1,5 vai dar 4,5. Então, a altura referente ao tempo de 1,5 vai ser 4,5 menos 1,5 ao quadrado. 15 vezes 15 dá 225. Como tem um número após a vírgula, são dois números, na verdade, 1,5, nós vamos ter dois números após a vírgula. Então, nós vamos ter 2,25. Fazendo a subtração disso aí agora, 4,5 menos 2,25, a altura que nós estamos aí procurando, referente ao tempo de 1,5 segundos, vai ser exatamente de 2,25. Então, essa é a altura aí que nós estávamos procurando. Então, 2,25. Vamos para a atividade 47 agora. Na atividade 47, não é isso? Nós vamos ver um problema aí que fala sobre um avião, não é isso? Que está em descida para um aeroporto que está situado ao nível do mar. E tem uma altitude, essa descida, na verdade, ela começa numa altitude, num instante igual a zero, num tempo igual a zero. Então, isso aí que vai marcar, não é isso? A descida do avião. E ela também é descrita por uma função. Então, vamos escrever essa função aqui, ó. A altura, não é isso? O tempo, que nós já vimos, igual a 200 mais 60t menos 20t ao quadrado, dividido, né, isso tudo dividido por t mais 1. Então, essa aí é a função que descreve a descida do avião, que começa no instante zero aí, que ele está descendo para o aeroporto ao nível do mar. Na letra A, ele quer saber qual é a altitude no início da descida. Então, o início da descida nós já vimos aí que vai ser no instante zero. Então, se é no instante zero, basta a gente pegar e no lugar do t nós colocarmos zero. Então, nós temos 200 mais 60 vezes zero menos 20 vezes zero ao quadrado sobre 0 mais 1, que é o tempo aí. Então, nós temos, ó, 60 vezes 0 vai dar 0. 20 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. 0 mais 1 vai dar 1. Então, portanto, a altura aí relativa ao tempo inicial, que é o tempo de 0, é igual a 200 sobre 1. E 200 sobre 1 é 200. Então, na letra A altura, no instante que começou a fazer a descida desse avião, é exatamente de 200. Não é isso? Vamos à letra B agora? Na letra B, não é isso? No contexto do nosso problema, ele quer saber as raízes, não é isso? Então, para a gente saber as raízes, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar a nossa função, ó, 200 mais 60t menos 20t ao quadrado sobre t mais 1 igualar a zero. Então, nós vamos achar as raízes. Primeira coisa, t mais 1, a gente vai passar para cá multiplicando por zero. Lembrando que todo valor vezes zero dá zero. Então, nós vamos ter 200. Vamos colocar na ordem, que costuma ser o A vindo primeiro. Nós temos menos 20t ao quadrado, mais 60t, mais 200 igual a zero. Uma vez que esse t mais 1 vezes zero deu zero. Para poder tornar mais simples os nossos cálculos, aí nós podemos simplificar, dividir isso aqui tudo por 20, não é isso? Dividindo isso tudo por 20, nós vamos ter menos t ao quadrado, mais 60 dividido por 20 vai dar 3, vai ficar 3t, e o 200 dividido por 20 vai dar 10. Então, nós temos, ó, uma equação reduzida aí, ó, menos t ao quadrado mais 3t mais 10. Agora, quer saber quais são as raízes. Lembra que nós podemos aplicar soma e produto.
Professor, mas eu gosto de aplicar o delta, não tem importância. Você aplicar o delta e Bhaskara vai dar o mesmo valor de soma e produto. Só frisando que soma e produto é um caminho mais rápido, né, isso, para a gente achar as raízes. Você olha, se você conseguir, bem, senão você vai por soma, você vai por delta mesmo. Lembrando que a soma é menos B sobre A. Então, ó, menos B, o B vale 3, o A vale menos 1. Então, vai ficar menos 3 sobre menos 1. Menos com menos dá mais, então a soma tem que ser 3 positivo. O produto é C sobre A, então seria 10 dividido por menos 1, menos 10. Então, ó, dois números que eu multiplicando dê 10. Vamos pensar nele positivo. Ah, isso é fácil, 2 vezes 5 dá 10, ótimo. E 5 com 2 tem como dar 3? Tem. 5 menos 2 dá 3. Então, ó, repare, eu já coloquei 5 menos 2, significa que a nossa solução vai ser 5 positivo e menos 2. Não é isso? Porque 5 menos 2 dá 3 positivo. E 5 vezes menos 2 dá menos 10. O produto é a multiplicação. Ó. 5 vezes menos 2, menos 10. 5 menos 2 dá 3 positivo. Como ele quer no contexto aí do nosso problema, a nossa solução vai ser apenas 5 positivo. Porque não existe tempo negativo. Ah, menos 5 horas, menos 2 horas, menos não. Por mais que você anteceda e que você chegue mais rápido, a medida aí, a unidade de medida, ela não vai ser nunca negativa. Então a unidade de tempo aqui para nós vai ser só os 5 aí, ó. Vai ser 5 minutos aí. Ok? Então, na letra B, a nossa raiz que nós estamos procurando aí, ó. Então na letra B vai ser 5. Somente pelo contexto do problema, só os 5 que é a nossa solução. Na letra C, ele quer saber aí, não é isso? No contexto também, né, do problema, as raízes, né? Ele quer saber a interpretação física dessas raízes, né? Então, o que que representa isso aí? Então, nós já vimos que isso aqui representa o quê? Representa o tempo em minutos, simplesmente isso. Então, as raízes representam, ou representa, né, porque é uma só, representa o tempo em minutos. Só isso. Então, nós temos aí na letra A, que pediu a altura, que seria de nossos 200 metros aí. Depois, ele queria saber na letra B a raiz. As raízes, nós chegamos a 2, negativo e 5, mas no contexto, como é o tempo, só o 5 que vai servir com a nossa resposta. E na letra C, representa o quê? A raiz, fisicamente, representa o tempo em minutos aí. É isso que representa aí a nossa raiz, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula aí. Um abraço.